Brachá. Nossa aula de hoje é uma aula prática aqui no Centro da Cultura Judaica, com a ilustre presença da nossa diretora, Rivka Haya, família Katan, do diretor das diretoras, Hilela Katan, e eu estou aqui para contar para vocês o que a gente faz no Shabbat. Está escrito na nossa Parashá, agora, Parashat Ve'akel, que a gente não pode acender fogo em todos os nossos lugares no dia do Shabbat. O profeta Yeshayahu, Isaías, ele diz, Vekarata le Shabbat oneg. Você vai chamar o Shabbat de um prazer. E o que é um prazer? Aí o profeta, ele não explicou pra gente, quer dizer, ele sabia o que era um prazer, mas ele não deixou claro um prazer, é isso. Nossos sábios, então, não souberam qual que é a intenção do profeta, o que é um prazer. Então eles foram para a Torá e pegaram o que é uma aflição. Está escrito sobre Yom Kippur, vocês vão afligir as suas almas, não vão comer, não vão beber. Então nossos sábios descobriram que a aflição é não comer e não beber. O contrário de aflição é prazer. Então prazer é comer e beber. Então eles decretaram que no Shabbat nós vamos comer do bom e do melhor, nós vamos beber do bom e do melhor. O Shabbat começa com Kiddush, com um copo de vinho, depois com as halot. Mas a nossa aula de hoje não é sobre a comida de Shabbat. Para isso vamos ter outra aula. Nossa aula de hoje é sobre a nossa Parashá, que diz Lo tibaru esh bechol Shabbatechem b'yom Shabbat. Vocês não vão acender fogo em todos os seus lugares no dia do Shabbat. E nossos sábios falaram, olha, não tem como, você não vai num restaurante e pede uma sopa fria. Uma sopa fria é uma aflição, não é um prazer. Você não vai comer no escuro, se você vai comer no escuro, você não vai ver o que você está comendo, é uma aflição. Nossos sábios decretaram, por causa disso, sexta-feira, antes do pôr do sol, a gente costuma 18 minutos antes do pôr do sol, acender as velas de Shabbat. Minha filha me perguntou se a gente já acende a luz. E a luz tem que estar acesa também, sexta-feira antes do pôr do sol. A luz que você vai deixar para o Shabbat, ela vai ficar acesa o Shabbat inteiro. Se você tem um timer, você pode programar o timer para ela desligar sozinha na hora que você quiser. Mas nós próprios não vamos poder acender ou apagar eletricidade no Shabbat, porque os rabinos da época em que inventaram a eletricidade, eles determinaram que eletricidade é fogo. Hoje em dia, quando tem um incêndio e Deus me livre, os bombeiros chegam e não encontram que o motivo do incêndio foi uma tomada, foi um curto-circuito, eles mandam já para o criminal. Eles falam, alguém acendeu esse fogo. Porque tem um curto-circuito na tomada, a casa pega fogo por causa da eletricidade, isso é super normal. Agora, a casa pega fogo por outro motivo, já é criminal. Então o que a gente vê daqui, eletricidade é fogo, uma resistência elétrica é fogo. Então todos os derivados da eletricidade também são fogo. Tipo a bateria do telefone, tipo a televisão, que a gente, graças a Deus, não tem porque não tem controle sobre isso. Mas vamos dizer, quem tem televisão em casa, quem tem computador com Netflix, a gente não pode ter proveito disso no Shabbat. E o que você diria de deixar aceso antes do Shabbat? O Netflix começar o filme antes do Shabbat? Aí entraria em outra proibição da Torá, que é o ambiente do Shabbat. Não entraria na proibição de acender fogo. A proibição de acender fogo, ela só recai sobre acender o fogo, ou seja, acender a luz no meio do Shabbat. O Shabbat da Torá está escrito Vai Erev, Vai Boker Yom Echad. Vai Erev, Vai Boker, e cada dia está escrito foi a noite e foi o dia. Então, na prática, o Shabbat ele começa com o pôr do sol e ele termina com a saída das estrelas. Por que ele não termina com o pôr do sol?
Porque está escrito, e foi a noite e foi o dia. A gente sabe que quando o sol se põe, o dia anterior já terminou. Mas que horas vai entrar o dia posterior? É a cada instante entre o pôr do sol e a saída das estrelas. Por causa disso, esse horário chamado de Ben Hashmashot, a gente não sabe em que parte dele o Shabbat vai entrar. Por causa disso, na entrada do Shabbat, a gente já a gente já determina a entrada do Shabbat com o pôr do sol. A gente costuma acender as velas. O costume básico, assim, no mundo inteiro, 18 minutos antes do pôr do sol. Em Jerusalém se acende 1 hora antes, e lá eles costumavam acender velas de azeite, então demorava mais tempo. Mas se a mulher está no desespero, ela não conseguiu acender as velas 18 minutos antes do pôr do sol, que é o horário de acendimento das velas que vocês colocam sempre no cartãozinho, no horário de São Paulo, das mulheres. Tem que entrar no clima-tempo da sua cidade, verificar que horas é o pôr do sol e acender as velas 18 minutos antes. Cada cidade tem um pôr do sol numa hora diferente, não pega o horário de São Paulo como referência. E, na prática, nossos sábios não sabem qual é o instante entre o pôr do sol e a saída das estrelas que entra o Shabbat. Por causa disso, eles falaram assim, começa o Shabbat com o pôr do sol. Ele não conseguiu acender a vela 18 minutos antes, até o pôr do sol ela tem tempo. Na hora que o sol se põe, acabou. Ela já vai fazer a mitzvah de não acender fogo no Shabbat. No lugar de fazer a mitzvah de acender as velas, ela vai fazer a mitzvah cumprir o mandamento divino de não acender fogo no Shabbat. Não pensa que acendendo as velas depois do pôr do sol é uma mitzvah, é uma averá, uma transgressão ao mandamento divino. Então aí ela cumpre com muita alegria o mandamento divino de não acender fogo no Shabbat, não acendendo as velas depois do pôr do sol. A saída do Shabbat, novamente, o dia termina com o pôr do sol. Só que não é exatamente no pôr do sol. É cada instante pode ser entre o pôr do sol e a saída das estrelas. Então, por causa disso, nossos sábios acrescentaram, no final do Shabbat, até a saída das estrelas, continua sendo Shabbat. Na entrada do Shabbat, a partir do pôr do sol já é Shabbat. Mas no sábado, o pôr do sol do sábado ainda não tira o Shabbat. A gente acrescenta o Ben Hashmashot, que é esse período entre o pôr do sol e a saída das estrelas. Nós acrescentamos esse período tanto na entrada do Shabbat quanto na saída do Shabbat. Continuação. Então, podemos acender a luz quando? Antes do Shabbat. Antes do Shabbat. Podemos acender o fogo quando? Antes do Shabbat. Antes do Shabbat. Então, a gente vai acender o fogo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao nosso querido doutor Luiz Galvão e sua esposa Zuleika, que doaram para nossa instituição esse fogão de 6 bocas. Olha, muito obrigado, que a gente dê para vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Agradecer a nossa querida aluna Francis Grossman, que nos doou para nossa instituição essas 2 platas de Shabbat. Isso a gente chama de plata de Shabbat. Essa plata, ela já veio do tamanho cortado para um fogão normal. Então eu queria em primeiro lugar agradecer a nossa aluna Francis Grossman, que a gente dê a ela muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, que ela doou as platas para a nossa instituição. E o detalhe que eu vou mostrar para vocês, essa aqui é a plata da minha casa, eu trouxe para mostrar para vocês. A gente também tem lá um fogão de 6 bocas. Eu fui numa loja de calhas, vocês estão vendo que é um material de calhas. Eu perguntei na loja qual era o metal mais forte que eles tinham. Naquela loja era esse metal. Era alguns dias depois do meu casamento. Aí eu estava na loja de calhas. Primeiro eu medi o fogão, medi toda a largura do fogão. O nosso fogão, os botões estão na frente, então tinha que ter mais 10 centímetros
para cobrir os botões, que os botões têm que estar cobertos. Pedi para eles fazerem uma dobrinha, para a pessoa não se cortar quando mexesse na plata. E aí o que a gente vai fazer é assim, nós acendemos o fogão do meio. Quando tem a boca do meio, se acende a boca do meio. Quando tem o do lado, se acende uma do lado. Nesse caso, que é o fogão de 6 bocas, ele tem a boca do meio. E aí a gente vai colocar, agora no mérito da nossa Bona Francis Grossman, que nos deu as platas. Então, nesse caso, que a plata é pequena, o fogão é grande, e a gente não vai poder deixar um espaço de fogo visível. A gente não tem como colocar uma plata ao lado da outra, porque senão vai ficar um espaço de fogo visível. Então a gente vai colocar essa plata aqui no meio. Assim, se a plata é pequena, o fogão é grande, vocês colocam ela aqui no meio. O fogo é aceso antes do Shabbat, antes do pôr do sol. Coloca o fogo no baixo. E agora vai ficar assim nas próximas 24 horas. Então, por exemplo, você vai fazer a comida, vai colocar a comida dentro da panela. Então imagina que a comida aqui vai ser uma comida com muitos líquidos, muita água. Então, chulent, por exemplo, muito feijão, muita batata, muita carne. Mas o principal vai ser muita água. E depois que você fez uma vez, começa a fazer o teste no domingo. Domingo você faz um teste. Domingo antes do pôr do sol, você coloca a sua panela de chulent em cima do fogo. Você acorda de manhã, de vez em quando ela vai estar seca. Você colocar ela bem no meio aqui, ela vai estar seca e queimada. Você colocou muito longe, ela não alcançou 45 graus, então ela apodrece, tipo ela estraga, como se fala. Até você descobrir a medida certa, que você colocando ela nesse lugar, ela vai ficar assim, borbulhando lentamente, tipo uma bolinha, outra bolinha, e não vai estragar e não vai secar. Você vai ter que fazer uns 3, 4 dias de experiência para a panela do chulent. Coisas secas. O que quer dizer coisa seca? No caso, vamos dizer assim, uma halá. Então, por exemplo, aqui tem a halá. Então, a halá, ela é seca. Aí você quer colocar a halá em cima da plata. Pode colocar a qualquer hora. Então, por exemplo, vocês podem comprar no supermercado, tem o círculo, tem os suportes. Tem o círculo. Aqui a gente vai usar essa tampa como, por exemplo, porque se você coloca a halá direto em cima da plata, ela queima. Então, vamos colocar a halá aqui e não tem problema, sendo que ela está seca e ela já está assada, ela não vai, tudo que acontecer, tudo que ela vai esquentar, vai piorar a situação dela. Você não vai estar cozinhando a halá. Porque deixando uma halá em cima da plata, ela acaba queimando. Mas para dar uma aquecidinha, não tem problema porque ela está seca. Pode colocar no meio do Shabbat a qualquer hora. Agora, uma coisa, tipo um pastel de carne, vamos dizer uma coisa assim. Se você coloca em cima da plata, ele vai expelir a gordura da carne. Aí você já vai estar cozinhando no Shabbat. Então, uma coisa molhada, uma coisa úmida, uma coisa que expele. Ou seja, você colocar uma carne, mesmo que a carne está seca, mas você coloca ela em cima da plata, ela expele a gordura dela derrete e expele. Me lembro até, uma pessoa me mandou uma figurinha, falou assim: doutor, temos aqui a ilustre presença, nosso querido doutor, por favor. Bom dia a todos, bom dia, presenciando a aula do Rabino Groiber. Opa, muito obrigado. Assim, a pessoa me mandou uma figurinha, e até o doutor Raimovitz, ele pode testemunhar que esse assunto é sério. Falou assim: a gente, depois que passa dos 40, a nossa visão começa a falhar, a nossa audição começa a falhar.
todos os nossos sentidos começam a falar. A única coisa que se mantém fiel a nós é a banha. A banha, ela nunca diminui. Tudo no corpo diminui. A visão diminui, a audição diminui, a banha não diminui. Então o que acontece é que a banha, ela é traiçoeira. Então quando você pega um pedaço de frango, parece que ele está seco. Você coloca ele em cima da plata, você já vai ver lá, a banha derreteu e já começa a borbulhar para fora, você já está cozinhando no Shabbat. Então não pode. O que a gente pode colocar em cima da plata no meio do Shabbat são coisas que já foram cozidas e que estão secas. Tipo a halá, ela já é uma halá. Então pode colocar, porque daqui para frente ela só vai estragar. Quanto mais calor você vai ativar sobre ela, ela só vai ficar pior. Agora, se você coloca massa, você pode dizer que a massa está seca, e você coloca em cima da plata, aí ela vai cozinhar, ela não era uma coisa comestível, e ela vai se tornar uma halá. Então, só pode colocar no meio do Shabbat na plata coisas que já estão cozidas, e que são secas, que não vão soltar gordurinhas. E duas perguntas, então. Em relação à luz, você pode ficar tranquilo sem colocar um termostato, que termostato não, como se fala? Temporizador. Não, é um negócio que regula a eletricidade para apagar sozinho. Eu falei no começo, mas me fugiu a palavra. Timer. Temos a ilustre presença aqui do nosso aluno Luiz Felipe, que está filmando a gente, o único que se lembrou do timer. Vocês podem colocar o timer resolve qualquer problema, mas se a plata for elétrica, não pode colocar o timer na plata elétrica. Essas chapas elétricas, não quero fazer propaganda, porque no Brasil é meio que um monopólio, então não posso fazer propaganda, quer dizer, a gente faz propaganda do que é acessível para o povo inteiro. E é o que eu fiz. Na hora que eu casei, eu não tinha dinheiro. Então, depois, no mérito da mulher, as bênçãos vêm. Quer dizer, até o Babassari me falou isso pessoalmente. Ele falou, você casa, aí a Hashem te dá todas as bênçãos. E, então, no dia que eu casei, ainda não tinha, as bênçãos ainda não tinham chegado. Estava a caminho. E não tinha dinheiro, fui para a loja de calhas. Uma loja bem assim, Rua do Bosque, lá na Barra Funda, uma loja bem barata, me fez por R$32 essa plata. Dependendo do lugar onde está a loja, é mais barato ou mais caro. Então hoje, isso era 20 anos atrás. Então, isso é acessível a cada um. Aí, mas quem tem a plata elétrica não pode colocar ela no timer, porque senão vai ser considerado cozinhar no Shabbat. Porque vai baixar a temperatura se ele coloca a planta elétrica no timer, para desligar às 22 horas. Depois ligar de novo às 10 da manhã. Isso serve para o boiler também? O boiler é outra lei. Em relação ao boiler, a gente não é considerado que ele está... vou ter que verificar. Agora, graças a Deus, muito obrigado pela pergunta. Eu vou ter que verificar. O problema é assim, em relação ao boiler, que lá em Israel todo aquecimento é aquecimento solar. Israel tem muito sol, tem pouca eletricidade, muito cara, o sol é de graça, e Oriente Médio, lá tem muito sol. Então o que acontece? O aquecedor solar, o boiler da água da torneira, na hora que sai a água quente, entra dentro do boiler a água fria. Sim. E essa água fria que está entrando dentro do boiler, a água quente que está lá cozinha a água fria. Por isso, se você tem um aquecimento solar, você não pode usar essa água no Shabbat. Porque ela fica passando de uma temperatura para outra. Exatamente. Não, porque a água quente que está acima de 45 graus, na hora que sai a água quente, entra a água fria, e a água quente, ela cozinha a água fria. Isso é considerado também cozinhar no Shabbat. Então, voltando para o assunto da nossa plata, a plata acessível, a plata de gás. Outra pergunta pode ser, e Deus me livre, se tem um intervalo no gás,
se o bujão terminou, o que você faz? Você compra uma balança de pessoas. Essa balança de banheiro que você coloca os dois pés, coloca em cima dela o bujão cheio. Aí você vai vendo até o dia que o bujão ficar vazio. Você, vamos ligar aqui. Você colocou então um bujão cheio em cima da balança. Eu vi isso na sinagoga de São José dos Campos. E aí depois, o dia que o bujão ficar vazio, você vê o peso dele. Aí você sabe que o peso dele cheio é X, o peso dele vazio é Y. Então você sempre deixa o bujão de gás. Aqui tem um botijão de gás, você sempre deixa ele em cima da balança. Aí vai chegar uma hora que você sabe que ele já está chegando no limite. Aí para ele não terminar no meio do Shabbat, você já troca ele antes. Aí depois no domingo você coloca ele de volta para gastar até o finzinho. Isso é em relação ao bujão de gás. Gás de casa não tem problema nenhum, gás de rua não tem problema nenhum, que ele não para. Agora você está com medo que Deus me livre, vai ter algum problema técnico, vai ficar fazendo gás? Então deixa a porta da cozinha fechada, deixa uma janela um pouquinho aberta, aí você vai dormir tranquilo. Quer dizer, a possibilidade de acontecer isso depende de cada fogão. Se o fogão é muito velho, depende do botijão de gás, depende do registro do gás, dessa peça que de vez em quando ela dá problemas. Então pode acontecer, cada caso é um caso. Tem casos que você está mais seguro, que é tudo novo, é tudo... Tem casos que você está menos seguro. Então cada caso é um caso. Aí você fecha a porta da cozinha e deixa a janela aberta. Então, isso em relação à plata, isso em relação ao Shabbat de uma maneira geral. Agradecemos a todos que participaram da nossa aula. Ontem foi aula teórica, hoje foi aula prática. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Tudo de bom. Bekolto.